para falarmos sobre o caso do assassino Lázaro Barbosa, que reacendeu o debate no Brasil sobre armas e a impunidade. Temos uma entrevista agora, nós vamos conversar aqui em Os Pingos nos Is com o deputado Capitão Derrite, do PP de São Paulo, que está conosco aqui. Seja bem-vindo, deputado. Boa noite, obrigado pela presença e pela entrevista. Boa noite, Vitor. É um prazer participar mais uma vez dos Pingos nos Is com vocês. Ô, deputado, a quem o senhor atribui a principal responsabilidade pela soltura ou por estar em liberdade um bandido como esse, de alta periculosidade? Ele já tinha uma ficha criminal muito extensa, que começa em 2007. Eu estava dando uma olhada aqui nos crimes já cometidos por esse homem. Ele, desde 2007, já comete assassinatos, crimes de alta gravidade. Mesmo assim, estava em liberdade. Ele conseguiu, por uma decisão da justiça, progredir do regime fechado para o semiaberto e depois até fugiu da penitenciária após essa mudança de regime. A quem o senhor atribui a principal responsabilidade? As leis é que precisam ser reformuladas, um código mais duro com a criminalidade, ou não? É o Poder Judiciário que deve ser questionado? Qual a análise do senhor, deputado? A primeira análise que eu faço é que isso é fruto também do marxismo cultural que invadiu as universidades no Brasil e no Ocidente e, consequentemente, invadiu instituições. A exemplo do que você mencionou aqui do Poder Judiciário, que sim, tem uma linha muito benevolente com o criminoso. Mas não dá somente para culpar o Poder Judiciário. Creio eu que o Congresso Nacional tem a maior parte dessa culpa, que as leis elas são criadas aqui no Congresso Nacional. Então, a nossa legislação ela é fraca demais, ela garante a impunidade do criminoso. Nós temos aqui uma infinidade de benefícios para o criminoso no Brasil, fazendo com que o crime realmente compense para o criminoso. Então, eu vejo esses três fatores. O marxismo cultural invadiu as universidades, se estabeleceu nas instituições e a nossa legislação, que é fraca demais e permitiu que um criminoso que em 2007 fugiu após duplo homicídio, um criminoso que já respondeu por crime de estupro, roubo qualificado 2 vezes. Em 2013, houve um laudo dizendo que ele era um psicopata irreversível e mesmo assim foi posto em liberdade, no regime semiaberto. Depois ele não cumpriu mais o semiaberto e fugiu, né, não passou a não cumprir mais esse regime. Depois disso, ele cometeu um novo homicídio, novamente estupro. Então, enquanto não tivermos leis que punam de fato o criminoso, ainda mais um criminoso periculoso como esse, comprovadamente irreversível, a sociedade fica à mercê da criminalidade. Rodrigo Constantino. Boa noite, deputado Derrite. Pois é, eu queria pegar o gancho dessa questão que você trouxe do marxismo cultural e lembrar o seguinte, né? Nós temos aí filósofa que já foi candidata pelo PT falando em lógica do assalto, esse tipo de coisa. E há toda uma esquerda no Brasil, eu sei que o Fiuza não gosta de definir assim, eu entendo os motivos, mas eles se dizem de esquerda, né? E defendem ali a escola de Frankfurt, aquela porcaria toda, e eles acreditam muito na ressocialização do marginal. E tudo também é uma questão econômica na cabeça deles, né? Como se fosse apenas falta de oportunidade que levasse alguém a matar, estuprar e por aí vai. Esse sujeito aí, esse monstro, ele parece que agora veio à tona que ele fez um curso de empatia na prisão. Então, não só ele está solto, que não era para estar, e mostra a leniência do sistema, como por trás tem essa mentalidade, né, de que vai pegar um sujeito desses e se você fizer um cursinho ali, ajudar um pouquinho com alguma bolsa e algum assistencialismo, ele vai se tornar um bom cidadão, né, respeitável. Como é que a gente reage contra isso, deputado? Meu ponto de vista, Constantino, para um crápula como esse aí, um homicida, não existe ressocialização. Primeiro que num país sério, um criminoso que comete um homicídio, um crime extremamente grave, onde não temos condições de reparar a vítima e os familiares, ele deveria apodrecer na cadeia e se autossustentando, não com a população sustentando ele através dos impostos. Então, é inadmissível um cenário como esse. E as pessoas que defendem essa ressocialização daqueles que têm quadro irreversível como o deles são verdadeiros hipócritas, para não dizer canalhas, né? Porque enquanto eles defendem isso, eles estão morando em condomínios fechados com segurança e são contra o cidadão que queira se autodefender, ter o direito de portar ou possuir uma arma de fogo para autodefesa. Então é a hipocrisia desses que defendem criminosos no Brasil. Augusto Nunes. Boa noite. Eu queria saber o seguinte, com essa história de só considerar culpado aí alguém com a sentença condenatória transitada em julgado, não é culpado tecnicamente esse Lázaro, não é? Veja só, Augusto,
o absurdo da PEC da prisão após condenação em segunda instância estar parada no Congresso Nacional. Com o relatório pronto, com um amplo debate, já foi discutido. Isso aí é um tapa na cara da sociedade, um criminoso como esse. Mais um caso, na verdade, né? Então, é hora da gente continuar fazendo pressão. As pessoas perguntam para mim, poxa, capitão, mas o senhor que trabalhou na rota, combatendo o crime organizado, agora o senhor está aí no Congresso. E eu falo para vocês, aquela falsa sensação de que em 2018 houve uma grande renovação no Congresso, são poucos que de fato estão lutando para acabar com a impunidade, para combater a corrupção. A prisão após condenação, condenação em segunda instância, Augusto, é ponto fundamental, tem que voltar para o debate. Por que isso está parado? A quem interessa? Eu falo para você, interessa para políticos corruptos. Eles não querem voltar a cumprir pena no Brasil. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Perfeito, salve, deputado. Eu tenho respeito por suas opiniões exatamente porque o senhor é um homem ali da prática, do trabalho de segurança pública na ponta, na rua, né? E fez bons trabalhos. Eu tenho observado que o Brasil ele não presta atenção na saúde mental. Por que eu digo isso? Eu considero esse caso, por exemplo, do Lázaro, não de segurança pública. Isso não é um bandido comum. Isto é um louco e devia ser tratado como tal. Para quem pensa que eu estou defendendo e tal, tratado como tal, eu quero que trate de uma maneira muito mais severa. O Adélio, por exemplo, não poderia e não pode ser tratado como tentativa de assassinato, porque ele já estaria, inclusive, na rua. Não, ele não pode ser solto nunca se não houver um laudo com profissionais e tal, dizendo, olha, ele está apto para, pelo menos, ser julgado. Nesse caso do Lázaro, eu entendo que isso aí não é segurança pública. Isso aí é um caso de insanidade mental e despreza os crimes e o prenda para sempre. Como é que pode colocar um sujeito desse na cadeia com laudo? Ele saiu da papuda com laudo de arrepiar. Um psicopata, uma pessoa que não tem nenhum sentimento, que não sabe conviver, é perigoso, inclusive para os colegas bandidos, colegas presos. Quer dizer, o Brasil não trata esses casos de forma diferente. O que o senhor acha? O senhor separa entre o bandido que está ali, que tem uma certa coerência, e um indivíduo desse, que, como Augusto costuma dizer, um ser humano que veio com defeito de fábrica? Eu entendo, Zé Maria, o seu pensamento, e acho até que é plausível a gente fazer essa ponderação. Mas, para ambos os casos, eu defendo uma prisão perpétua para um homicida, seja ele com problemas psiquiátricos, psicológicos, nesse caso é irreversível ou não. Enquanto nós não punirmos adequadamente o criminoso no Brasil, enquanto a gente tiver saída temporária, visita íntima, auxílio reclusão, audiência de custódia, o crime vai continuar compensando para o criminoso. E, nesse sentido, eu estou muito feliz porque recebi uma oportunidade nas mãos, dentro da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, criou-se uma subcomissão para a reforma dos assuntos penais, então iremos incluir o Código Penal, a Lei de Execuções Penais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é outra aberração jurídica também, entre outros, o Estatuto do Idoso, e nós vamos realizar a reforma desse ordenamento jurídico. E a nossa ideia, são mais de 474 proposições paradas na CCJ, a nossa ideia é entregar para a sociedade, dentro de 90 dias, algo que seja razoável para combater a impunidade que existe no Brasil. Agora, deputado, diante desses problemas todos e dessas dificuldades de punição que o senhor mencionava agora, o que fazer para, então, combater esse problema da violência, que já dá para dizer endêmica aqui no Brasil, e o porte, a facilitação do porte e da posse de armas, na visão do senhor, pode ajudar num cenário como esse, tão difícil que enfrentamos? Pode sim, Vitor. Nós tivemos um exemplo com o Lázaro aqui. Ele tentou invadir uma chácara na região de Goiás e foi recebido pelo proprietário a tiros. Rapidamente, ele procurou outra alternativa. Então, é um exemplo claro de que a posse e porte de arma para o cidadão idôneo, ela funciona como mecanismo de autodefesa. O que a gente tem que separar é que posse e porte de arma para o cidadão idôneo não se trata de política de segurança pública, e sim um direito individual. Para mim, deveria ser, inclusive, um direito fundamental na Constituição, que proporciona a autodefesa. É claro que isso vai ajudar
no sentido de proporcionar ao cidadão que ele possa se defender e defender a sua família. Eu sou 100% favorável a isso. E a questão da impunidade, a gente tem que tratar o menor dos crimes com rigor. Isso é o que aconteceu em países sérios como os Estados Unidos. Rudolph Giuliani adotou a tolerância zero, a teoria das janelas quebradas em Nova York, que resolveu o problema. Aqui no Brasil, nós caminhamos na contramão, querendo liberar o uso de drogas. Eu trabalhei na polícia militar e se o policial abordasse um indivíduo com um cigarro de maconha, ele ia preso. Ele respondia. Aqui não, a gente está falando em flexibilizar o uso de drogas. Ah, mas se ele roubou um celular, mas o celular custa menos de R$500, o valor é irrisório. Não, a gente tem que punir no menor dos delitos para evitar que se chegue ao maior, tirando a vida de um cidadão de bem. Bom, eu fiz a pergunta aqui ao deputado e essa mesma pergunta está no ar para que você responda e participe da nossa enquete. Você que nos ouve, nos assiste, a nossa enquete está no ar lá no portal da Jovem Pan, que é www.jovempan.com.br. Você apoia ou não a facilitação do acesso a porte e posse de armas de fogo no Brasil? Acesse lá, responda, já já traremos aqui os resultados da nossa enquete. Deputado Derrite, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no programa. Bom ouvi-lo sempre, um bom final de semana por aí. Um abraço. Abraço a todos vocês, é sempre uma honra participar dos Pingos nos Is.